E não foi da torcida, não, porque ontem o microfone da Globo tava só na torcida do Flamengo. Tá, não, Não entendi. Como é que o microfone da Globo só tava na torcida do Flamengo. Então. Que conversa é essa, Queçada? Que conversa é essa? A amplitude porque não dá pra você comparar 43 mil pessoas, 44 com 2 mil Flamengo. Ah, que vergonha, cara. Que vergonha falar isso, cara. A torcida do Corinthians se calou em certo momento do jogo e a torcida do Flamengo começou a cantar e só aparecia o cântico da torcida do Flamengo. Essa é a verdade. O Flamengo fez exatamente tudo que o Felipe Luiz planejou. Uhum. E a gente vê depois do jogo que o que o Flamengo fez foi absolutamente correto. Porque ele não correu risco em nenhum momento no jogo. Só uma crítica ao Felipe Luiz, tá? Eu só espero que ele se transforme num treinador mais ofensivo. Porque se a vibe dele for Mourinho e Não, principalmente mas aí Não, se for... Cara, que cara... Eu sou obrigado a falar isso. Que cara... Cara, ele tá jogando demais, né, meu? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do canal Placar TV com as opiniões deles. Vamos ver o que os caras falaram da classificação do Flamengo, da eliminação do Corinthians, Flamengo na final da Copa do Brasil. Será que vão enaltecer ou desmerecer o Felipe Luiz? Vamos ver aqui agora. Não assisti o vídeo ainda, quero dar os créditos para o canal Placar TV, link na descrição como créditos, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Agora sim, cara, passamos de 1 milhão de inscritos, tô feliz demais. Vamos lá pro vídeo, simbora. O jogo de ontem, vamos começar com o jogo de ontem do Corinthians com o Flamengo, 0-0, numa tarde e noite muito fria aqui em São Paulo, e eu tive a impressão, vendo pela televisão, né, que essa frieza talvez tenha, essa temperatura baixa tenha contaminado o time do Corinthians. Fernando, vou começar com você. Fernandinho Fontana, nosso convidado de hoje, porque como é convidado, você sempre tem a prioridade. Obrigado. Você teve essa impressão também, que o Corinthians ontem estava mais gelado do que costuma estar? Eu tive essa impressão mesmo. O Corinthians jogou muito mal. Inclusive, o jogo muito ruim, né? Das duas partes. Eu acho que o Flamengo estava até melhor, um pouquinho melhor antes da expulsão do Bruno Henrique. E depois o Flamengo não sentiu tanto a expulsão, conseguiu tocar bem a bola e o Corinthians mal conseguiu fazer alguma coisa. O Corinthians teve 2 chances com o Yuri Alberto. Uma das chances eu ainda tenho dúvida se não estava impedido, que é aquela cabeçada. Talvez eles tivessem impedido e o lance nem fosse valer. E o Corinthians jogou muito mal mesmo. O Corinthians com 1 a mais não conseguiu fazer nada. O Corinthians é um time bem ruim, né? O elenco do meio para frente é um time que está começando a se acertar, mas ainda tem suas deficiências, e o Corinthians não tem banco de reservas. Quando tem que colocar Pedro Henrique, por exemplo, não dá, e aí o Corinthians jogou muito mal. Eu acho que realmente foi um resultado justo. O Flamengo tinha que passar mesmo, é melhor time que o Corinthians é um time hoje meio time, vamos dizer assim, que você tem um do meio para frente. Acho que o Corinthians jogou muito mal mesmo. Foi isso, senhor Mani? Vou deixar a Queçada por fim. Ah, sim. O Corinthians não incomodou em nenhum momento o Flamengo, né? Ficou com um jogador a mais e ainda poderia ter sofrido esse gol aí, né? Por pouco, né? O impedimento milimétrico. Não é milimétrico, mas centimétrico. Centímetros, né? E eu vou te falar, senhor Mano, é um impedimento que não dá pra ver, né? A imagem é um borrão, né? Acho que meu sobrinho que desenha fica muito mais nítido o desenho dele do que exato. Mas o Corinthians foi um time sem alma, cara. Impressionante. Que é estranho. Porque eu sempre falei que um dos grandes problemas do Flamengo é ser um time desalmado. Até brinquei, né? Falei sério. Se o time do Flamengo tivesse o espírito do Yuri Alberto, ele ganharia 95% dos jogos, porque o elenco é muito bom, entendeu? Mas ontem o Flamengo... Mas sabe o que é? Mudou o treinador, né? Saiu, velho. Entrou o Felipe Luiz, aí mudou tudo. E eu gostei muito da alteração que ele fez ontem, que eu gostei porque deu certo também, né? Ele botou lá um ônibus na frente do gol do Rossi, fazendo ali aquela linha de 5, os 3 zagueiros, mais os 2 laterais, né? Depois ficaram lá Sem vergonha de se defender.
Isso era. Até depois do jogo, o Felipe Luiz falou, né? Que a estratégia dele é essa. Não, jogou no melhor estilo do Diego Simeone. Com quem ele. Cuja fonte ele bebeu durante muito tempo. Exatamente. Falou, opa, esse jogo aqui eu vou ter que fazer igual o Simeone faz lá no Atlético. Mourinho, né? Mourinho. Botou o caminhão. Botou lá um caminhão, ônibus. né? Um trem. Se Isso defendeu. depois da expulsão, naturalmente. Sim. Se ele tiver, eu acho que se tivesse 11 contra 11, eu acho que o jogo seria bem diferente. Talvez até o Corinthians pudesse ter espaço para jogar e fazer o gol, porque o Flamengo ia sair mais pro jogo. Mas com um jogador a menos, o Flamengo não teve vergonha nenhuma de se defender. Se defendeu super bem e com mérito chegou. Agora esse cara, ele tá jogando demais, né, meu? Espero que o Dorival o coloque nessa posição que ele joga no Flamengo. Ele não pode entrar na seleção brasileira para jogar como segundo volante. Ele tem que jogar ali na frente, com liberdade para se mexer. Vai aonde você... Gerson, você vai aonde você quiser. Esse cara, neste momento, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Eu não consigo ver nenhum jogador jogando mais do que o Gerson, não consigo. Com essa regularidade. Sim. Porque ontem, por exemplo, a gente teve uma atuação no Brasil do Rafael Veiga brilhante no sim, jogo. sim. Meteu 3 gols, mas não vinha jogando bem e tal. Não vinha, O Gerson tem jogado sempre com muita frequência, tá na seleção brasileira, é um ponta de lança, né? Clássico, né? Tá uma coisa maravilhosa. De uma sutileza, de um refino, né? E olha o que ele faz aí, ó. Dá uma olhada, ó. Meu Deus. Pois poderia ter feito um gol ali e o Flamengo... Ele bateu mal na bola, né? Ele devia ter batido não no canto direito do goleiro, ele devia ter batido no canto esquerdo do goleiro. Jogou demais mesmo. E tá jogando muito. Pelo amor de Deus. Leandro Quesada, o Corinthians, que vinha muito bem nas Copas, vinha de uma vitória espetacular sobre o Atlético Paranaense, que é um time que está hoje na zona de rebaixamento, aliás, junto com o Corinthians, porque a Vitória ganhou e o Corinthians voltou à zona. Né? Olha o nível. E você sempre chama atenção. Nós ganhamos, mas do Atlético Paranaense. Calma. Você tem sempre pedido muita calma pro torcedor do Corinthians. E a gente fica te zoando aqui. Que você é pessimista, que você parece o Hard. Lembra do Hard? Dia, vida. Mês, E ontem essas deficiências do Corinthians ficaram meio claras, né? Num jogo contra um time melhor. Contra o time, né? Que também não tá jogando tudo que pode, né? Isso é fato. Esse Flamengo pode jogar muito mais do que tem jogado. Com o Tite foi assim, né? O recorte do Felipe Luiz é muito pequeno pra gente falar qualquer coisa, mas o objetivo tá alcançado, que é colocar o time na final da Copa do Brasil. Agora, eu acho o técnico do Corinthians fraco. Sempre achei. Acho que o Corinthians errou em ter trazido o Ramon Dias. Agora estão falando em saída do Ramon Dias, tá? Por causa desse jogo? O movimento é muito grande para a saída do Ramon Dias. Tem gente que cerca o presidente. Inclusive, o presidente do Corinthians até desligou o telefone, porque ele não aguenta receber ligação nas últimas horas. Isso é uma informação, tá? Muita gente querendo a cabeça do Ramon Dias. Eu falei para vocês, eu teria tirado antes. Por quê? Se o fato novo, que foi a saída do Tite, foi a chegada do Felipe Luiz, mudou algo que a gente achava que não ia dar certo com o Tite, a minha leitura era também ter tirado o Ramon. O Ramon, gente, recebeu grandes reforços e o time continua na zona do rebaixamento. As pessoas não pararam para pensar nisso ainda. O aproveitamento do Ramon Dias no Campeonato Brasileiro é inferior a 50%. Se ele repetir, se ele mantiver, melhor dizendo, esse aproveitamento, o Corinthians corre o risco de ser rebaixado. Porque faz 11 pontos, a gente estava fazendo a conta. 11 pontos, 43 não é garantia nenhuma que o Corinthians fica. Não 44 nem 44. 44 dá pra você dar... Tudo bem, só que... Mas ainda vai ficar livre. Mas se outros três Santos tiverem... caiu o ano passado com 43. Isso, exato. E com 11 vitórias. E 11 vitórias. O Corinthians pode chegar só a 11 vitórias. Já tem time aí com 10, 9 vitórias. Faltando 8 rodadas, né? Enfim. Então, eu acho que errou ontem, especificamente ontem, no recorte de ontem. O Corinthians teve uma sobrevida, porque era para ter tomado uma chacoalhada no Maracanã. Nós vimos o jogo. Lá era para ter sido um 5 pro Flamengo. Sem exagero nenhum, o que o Flamengo fez lá. Postura errada no Maracanã. Mas dá até para entender, né? Pô, não vou encarar o Flamengo, não temos confiança, nosso time ainda está sendo montado, tal, ok. Não é um grande time, é verdade, embora tenha algumas boas peças, tal. Vamos deixar para a Arena Corinthians. Deixou. E ontem o time fez uma partida... Por exemplo, a partida contra o Internacional. Vocês viram o jogo contra o Internacional? Que vibração! Tomou o gol lá no final, mas o time guerreou, brigou do primeiro ao último instante. Ontem não.
E não foi da torcida, não, porque ontem o microfone da Globo tava só na torcida do Flamengo. Tá, não, Não entendi. Como é que o é? microfone da Globo só tava na torcida do Flamengo. Então, Que conversa é essa, Queçada? Que conversa é essa? É a mesmo? amplitude porque não dá pra você comparar 43 mil pessoas, 44 com 2 mil Flamengo. Ah, que vergonha, cara. Que vergonha falar isso, cara. A torcida do Corinthians se calou em certo momento do jogo e a torcida do Flamengo começou a cantar e só aparecia o cântico da torcida do Flamengo. Essa é a verdade. Flamenguistas e achar que os flamenguistas fizeram mais barulho. E a Mas gente o pessoal sabe tá dizendo que a torcida do Corinthians tava calada. mas mas- estava meio calado. Mas eu falei com gente que tava. Eu não tava no estádio, tá? Mas eu tô. Você foi lá, Fefon? Hã? Não, não, não. eu não tô estava. confiando no relato. Pela televisão, Eu tô confiando no relato De quem estava lá. quem estava lá, que a torcida apoiou. Ah, o cara nem tava lá e tá falando isso. Ah, velho, confiando no relato de quem falou. Eu achei que ele tava no estádio, velho. Pra gente também não achar que agora a torcida do Corinthians, que sempre ajuda, é a culpada. É o que você fala. Time ruim, você pode ter a melhor torcida, pode ter a torcida chinesa, não adianta com 1 não. bilhão de torcedores, que não vai resolver. Entendeu? E time bom joga no tapetinho, joga no Maracanã, joga no campo esburacado, joga em qualquer lugar. Inclusive- A vibração do Corinthians foi diferente. Ontem, Fernandinho, o Corinthians entrou como se ele não estivesse disputando uma vaga por uma grande final da Copa do Brasil. Do primeiro ao último instante, um time, como diria o Facincani, Papático. Ele falou outro dia, falou Papático, papático. exatamente. Não é papático, é apático. Eu expliquei pra ele. Ele misturou as duas coisas. Papático. Eu nunca existe entendi essa isso. palavra. Ele me mandou uma mensagem. Não, ontem. não tem essa palavra, Não existe não. papático. Ele me mandou uma mensagem lá dos Estados Unidos. Ele viu o jogo. Falou, nossa, o Corinthians estava papático. Só um detalhe que o Quesada falou da torcida: as duas classificações da Copa do Brasil aconteceram com equipes que jogaram fora de casa. O Atlético jogou fora de casa o jogo da volta e o Flamengo jogou fora de casa o jogo da volta. Então, quer dizer, a torcida, tudo bem, ela pode até incentivar, mas até que ponto a torcida faz a diferença, não dá pra saber. A torcida do Vasco, por exemplo, deu um show em São Januário. O Atlético foi lá Deu e... um show até o fim, até na derrota. A gente vai falar do jogo Corinthians daqui a também, pouquinho, gente, aplaudindo. esse Não, a também torcida do Corinthians, historicamente, apoia Sim, o time. sim, Então, sem dúvida. a gente realmente precisa se basear nos depoimentos de quem estava lá. E deve ter apoiado mesmo. Não, mas espera um pouquinho. É a Ele característica trouxe uma informação importante. do Ramon. Não. Do qual? Não do Ramon. Do microfone da Globo. o gente que estava lá falou, o microfone estava voltado para a torcida do Flamengo. Então, na transmissão, se ouvia mais a torcida do Flamengo do que a torcida do Corinthians. Acontece, né? Porque os microfones, existe os outros isso. microfones estavam na torcida do Corinthians, eles abafaram. Porque não tem lógica nenhuma. Por qual motivo, cara, que a Globo faria isso? Por qual motivo? Não tem motivo. Pegar lá o volume e fazer assim, ó. Você tinha 46 mil pessoas lá, senhor Mano. Eu não sei quantos flamenguistas, tá? Uns 2 mil? Se muito, naquela faixinha lá de cima, uns 2 mil, mais ou menos? Por aí. Fernandinho, então. Por aí. Você tá falando de 44 mil pessoas. Não, você tá falando da torcida do Corinthians, uma torcida que Apoia. É que a Se você gente estivesse falando da torcida de qualquer outro time. É que a gente brincou com o Elô aqui, né? Eu até chamei a Elô. Elô é uma jornalista aqui, corintiana. A gente falou, mas ontem a torcida do Corinthians estava caladinha. Aí o senhor Mano já brincou com ela. Foi zoar com ela. A gente brincou e tal, mas é isso aí. Eu só queria falar um negócio da tática. Ontem, o seu Ramon perdeu a grande chance de iniciar o jogo com Bidon, Carrídio e Garro no meio campo. Ele insiste com o Martínez, que é um jogador de razoável para baixo. É um jogador ruim. E o Charles, que é um jogador mediano para baixo também. Então, já errou ali na escalação. Ele acerta ao escalar Garro, Romero, que jogou nada ontem. O Garro jogou nada. Um dos piores jogos, se não o pior jogo do Garro com a camisa do Corinthians. É no jogo grande que o jogador precisa também, né? Tá. E o Depay não jogou. E o Yuri no ataque. O Yuri também sempre enrolado, sempre fazendo as lambanças dele. Agora, quando tá expulso um Peraí, jogador... o meio de campo foi Martínez. Martínez e Charles. Garro um pouco à frente. Aí Ele eles... entrou o Carrídio. O Carrídio só no segundo Só no tempo. Só no segundo segundo tempo. tempo. O Carrillo E o Bidon que sequer deveria entrou. começar jogando. E aí Com é o certeza. seguinte, Era a nossa prévia aqui. quando o ontem. Bruno Henrique é expulso, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, faz o quê? Tirou o Gabigol. Ele tira o Gabigol. Eu achei estranho isso. É que o seu Mani falou, deu certo, então ninguém vai falar nada. Porque se é eliminado, a gente vai falar, pô, Felipe Luiz, estamos defendendo você, que você é uma novidade no futebol. Isso daí é o tipo da coisa que não se faz, né? Qualquer Deixa o técnico Gabigol faria. lá, Sim. né? Tudo bem que o Gabigol não Mas tá na o grande... Gabigol, o Flamengo Tudo bem. joga com a menos quando Tudo joga bem. o Gabigol, hein? O Gabigol tá jogando nada, hein? Isso é verdade. Ex-jogador, hein? Tudo bem, então não tivesse escalado o Gabigol. Ok. É isso que eu tô dizendo. Ok. Mas assim, quando é expulso o Bruno Henrique e o Gabigol sai, ali o Ramon e o Emiliano, Padre e Irro, deveriam ter feito a seguinte mudança. Coronado na equipe.
Coloca mais alguém ali pra armar. Ou o Carrídio, pra tentar corrigir. Não, os caras não fazem nada. Simplesmente ficam esperando. Porque o Flamengo ficou sem ataque. Sim. Ali alternar no ataque o Gerson, pisando um pouco mais na área, e o Arrascaeta. Então, quer dizer, esse erro de leitura, o Corinthians perdeu meia hora do jogo ontem, porque a expulsão foi aos 27. Tinha mais 30 minutos com os acréscimos. Entendeu? Então, é isso que eu falo. Onde está a cabeça do treinador para ler isso daí? Né? Para mim, isso foi o grande erro do jogo ontem. Tinha que ter tirado o zagueiro, né? Pô, Tinha que sei tirar lá, o faz zagueiro. qualquer coisa, senhor Porque Magno, o né? Arrascaeta não tem. Não é centroavante, não tem velocidade nenhuma. E o Gerson também não é centroavante. Você viu o Gerson uma hora ontem? ia cansar. O Gerson pegava a bola ontem, você viu que ele estava procurando, não achava, Não, né? esse erro de leitura do Ramon e do Emiliano, lá o filho dele, Custou. pode ter custado o jogo, né? Porque não fazia o menor sentido ele ter dois zagueiros em campo para um time que só se defendia e quando saía para o ataque, não tinha um centroavante. Pô, o Gabriel, por pior que esteja, e eu concordo, você, pô, é o Gabriel, vou deixar dois caras aqui, porque, pô, de repente o cara faz o... Mas, pô, Arrascaeta, pô. Arrascaeta. O cara não tem a sensibilidade de ter notado isso? É isso. Entendeu? E você tem a mesma leitura do Martinez, o Fernandinho, que não é um jogador... Por exemplo, poderia ter saído ele também, sua mãe. Você pode até deixar os dois zagueiros, mas você não precisa botar um cão de guarda na frente. Tira os dois. Porque Bota o Bidon. Bota o Bidon Bidon e e bota mais um cara lá na frente, um Coronado. O Coronado. Seria uma boa. Eu tiraria o Martínez para colocar o Coronado. Eu acho que deveria ter feito essa modificação. E o Carrídio tinha que começar jogando. É um dos melhores jogadores que o Corinthians tem hoje. Quer dizer, você pega e não coloca o cara para começar como titular. Eu acho um erro assim estratégico, até porque você não tem o Depay, né? Se você ainda tivesse o Depay, que é um jogador que chama bastante a marcação, apesar de ter chegado gordo, tá melhorando a forma física, porque ele chegou gordo pra caramba, né? Chegou bem fora de forma. Aquele jogo contra o São Paulo foi uma calamidade o que ele fez, né? Mas realmente ele foi aprimorando um pouco a forma. Então, se você não tem o Depay, eu começaria com o Carrídio, com certeza, e tiraria sim, você tem razão, tiraria o Martínez, que ele tirou no intervalo, né? Ele tirou no intervalo e colocou quem? No Martínez, ele tirou o Carrídio, né? Carrídio, e tirou o Gustavo Henrique e botou o Félix Torres. Tirou o Charles também, né? Que estavam amarelados. Quer dizer, tira o zagueiro e bota outro. Exato. Um time que não ataca. Alterações tardias. O Flamengo fez exatamente tudo que o Felipe Luiz planejou. E a gente vê depois do jogo que o que o Flamengo fez foi absolutamente correto. Porque ele não correu risco em nenhum momento no jogo. Nenhum momento. Mesmo e outra coisa, hein? Não se desgastou, hein? Ô, Sormani. Não se desgastou também. Ele fez isso, mas você salientou, nós falamos isso ontem, a gente estava até no programa do Neto ontem, né? Porque deu certo. Porque se não deu... A gente é muito resultado também, né? Bom, classificou, então ok. Mas e se toma o gol do Corinthians? Aí, tomou o gol? Ah, não, né? Ah, então tá, desculpa, não tomou o gol, né? Toma 2. Aí iria ter que mudar tudo outra vez, entendeu? Então é isso, é que a gente fala muito em cima do... Ele tem uma vantagem, né? Mas deu certo, Não, e outra coisa, ontem, se ele precisa mudar tudo outra vez, ele tem banco, né? Ele muda. E ele o Corinthians tem, não tem. aparentemente, é o terceiro jogo do... Foi o terceiro jogo? Quarto jogo. Foi o quarto jogo do Felipe Luiz. A gente já colocá-lo no pedestal ou não faz sentido. Não. Mas ele, aparentemente, pelo histórico dele de jogador e tal, ele tem repertório. É aquilo que o Sormani falou. Ele bebeu de qual fonte? Ele bebeu da fonte do Diego Simeone, a gente viu isso ontem. Essa aguinha que ele bebeu... Só uma crítica ao Felipe Luiz, tá? Eu só espero que ele se transforme num treinador mais ofensivo. Porque se a vibe dele for Mourinho e principalmente se for... Cara, que cara... Eu sou obrigado a falar isso. Que cara burro, velho. Que cara burro. Meu Deus do céu. Ele não assistiu contra o Corinthians o primeiro jogo? Ele não assistiu contra o Bahia? Meu Deus do céu, cara. Com um jogador a menos, ele fez o que tinha que fazer. Não, se eu tô falando, se ele carregar na carreira dele o ideal é Simeone... Não, eu acho que não vai carregar. Aí não. Mas eu acho que ele vai saber usar isso quando precisar. É Jorge Jesus, espero que seja. Os 3 jogos anteriores... Não, sim, eu sei. Ele jogou dentro do campo do adversário. Mas é isso que eu quero. Mas ontem ele tinha um jogador a menos contra o Corinthians. É o que eu quero. Cara, não precisa ser jornalista, não precisa ser especialista pra saber disso, cara. Não precisa. O Sormani acabou de falar.
Eu quero ver eu tô pedindo aqui a construção de um técnico brasileiro que recupere o DNA do futebol brasileiro. Porque eu não aguento mais. Porque é o seguinte, o Tite foi criticado pra caramba. Aí estavam querendo o Abel na seleção. Abel e Tite também, é tal da baliza zero. Eu quero o Jesus. Eu quero o cara que pense no ataque, entendeu? Que o Brasil tome 8 gols, mas faça 16. Né? Porque ontem tudo bem, ontem foi... É que ontem as circunstâncias exigiram, né? Assim, mas eu não teria feito isso também, eu não teria tirado um atacante. É, por isso que você não é técnico e ele é. Acho que não precisava ter tirado um atacante. Mas é porque ele não tem confiança também no Gabigol, né? Ontem ele falou sobre isso. Que o Gabigol não é aquele Gabigol. E é legal que ele falou isso. Exato. Que ninguém tem coragem de falar isso, né? Exatamente. Lá dentro, né? E ele, por saber isso, falou, pô, eu preciso proteger a minha defesa. A minha meta, minha baliza, o meu gol, preciso proteger. E foi o que ele fez. Eu achei a estratégia dele, claro que se perde, mas não perdeu. O fato é que não perdeu. É isso aí. Aí se não perdeu. Isso não existe. Não perdeu. Então foi corretíssimo. Que bom. Como também se o seu Ramon consegue vencer o jogo com a formação Charles e Martínez, a gente ia falar, né, acertou tal. É que a gente mas não ganhou, mas não ganhou. Então nós vamos falar. Tá aí, galera. O corte do Placar TV eu não tinha assistido ainda, cara. Nem sabia o que ia rolar no vídeo, tá aí. Quem separou pra mim o corte foi o meu filho, né, o Felipe. É isso aí. Cara, o Quesada... Que falta de inteligência, hein, Quesada? Puxa vida, você não assistiu o primeiro jogo da Copa do Brasil? Flamengo amassou o Corinthians, cara. Era pra ter sido uma goleada. Só não foi uma goleada porque os atacantes finalizaram errado. Felipe Luiz, em pouco tempo, já conseguiu fazer muitas coisas que o Tite não conseguia fazer. O Tite, que se diz um técnico camaleão. Camaleão do quê? Olha o que o Felipe Luiz fez ontem, cara. Ontem não, domingo, né? O Flamengo jogou de uma forma totalmente diferente. Isso sim é ser um técnico camaleão, que tem várias formas, né, de jogar. Flamengo contra o Corinthians no primeiro jogo foi bem ofensivo, né? Flamengo contra o Bahia foi ofensivo. Flamengo contra o Fluminense jogou com um time bem desfalcado. Esquece esse jogo. Não é parâmetro, porque o Flamengo estava se preparando para o segundo jogo contra o Corinthians, né? O Flamengo jogou do jeito que jogou porque tinha um jogador a menos. E o Felipe Luiz é muito inteligente. Ele foi rápido pra caramba. Ele já treinou assim o time, né? Ele é inteligente pra caramba, cara. Se algum jogador for expulso, ele já sabia o que tinha que fazer. Colocou o Fabrício Bruno, já tinha treinado daquele jeito. Então, parabéns, Felipe Luiz. E... tem cada comentarista nesse Brasil que Deus me livre, né, cara? É isso aí. Muito obrigado a todos. Deixa o like para ajudar o nosso canal, se inscreva aqui e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!